Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de livros lidos em outubro. Dessa vez a gente vai falar dos livros que eu li em outubro. Eu li 11 livros no mês de outubro. 11! Eu acho que foi o mês que eu mais li. E eu pretendo continuar nessa vibe, continuar lendo tantos livros assim até o fim do ano, até porque a minha estante tá cheia de livros que eu não li ainda. Tô bem animada. Eu fiquei muito feliz que eu consegui chegar ali no dia 31 e terminar um livro certinho no dia 31. Vamos falar então dos livros que eu li. O primeiro livro que eu li foi Jogo de Criança, da Carmen Posadas. Eu dei 3 estrelas e meia, porque eu achei o livro um pouco confuso no início, e aí no final ele chega a ficar muito bom. Você percebe o potencial, você percebe as qualidades na escrita da autora. Só que ela poderia ter voltado pro início e colocado um pouco mais dessas habilidades ali no início, e senti que faltou isso. Então eu dei 3 estrelas e meia. A história em si, a ideia em si, tá boa, mas o resto aqui não foi muito bem executado, sabe? Então eu dei 3 estrelas e meia. Eu vou tentar ir rápido aqui, porque eu já tô sentindo que esse vídeo vai ficar longo, então... O próximo livro que eu li foi... Cadê aqui na minha pilha? O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bell. E eu dei 3 estrelas e meia também. Muita gente ama esse livro. Ele é escrito em versos. Ele é, obviamente, muito bonito, muito poético. Mas ele não foi aquilo tudo pra mim. Não sei porquê, mas eu não sei se foi porque foi muito rápido pra mim. Não me deu tempo de realmente me aproximar da personagem e sentir os sentimentos dela. Obviamente eu senti, foi muito triste. É um livro muito triste, é um livro pesado. Fala sobre a vida de uma mulher, basicamente. Todas as vezes em que ela precisa lidar com o luto, precisa lidar com a perda de alguém ou de alguma coisa. Coisas que não são culpa dela, coisas que não foi ela quem criou, não foi ela quem quis, mas agora foram colocados ali pra ela e ela tem que lidar com isso, sabe? E são coisas das quais eu tenho muito medo. Várias das coisas que acontecem com ela são coisas das quais eu tenho muito medo que aconteçam comigo. Mas eu acho que é por causa da rapidez da leitura em verso, como você passa pelas fases da vida dela tão rápido, eu acabei não me emocionando tanto. Então eu dei 3 estrelas e meia. 3 estrelas e meia pra mim não é uma nota ruim, é tipo um 8,5, sabe? O próximo livro que eu li em um dia. Também eu li... O Peso do Pássaro Morto eu li em um dia também, foi bem rápido. Mas o próximo livro foi Gonzos e Parafusos, da Paula Parisot, e eu dei 4 estrelas. Eu, inclusive, tô mantendo o livro aqui comigo, eu não vou levar ele pro sebo nem nada disso, porque eu quero ler de novo no futuro. Eu me identifiquei muito com a personagem. Coisas que acontecem com ela aqui são coisas que eu imagino que possam acontecer comigo em momentos da minha vida. Também eu me identifiquei muito com a necessidade dela de escape, e é uma coisa que eu ainda não sou capaz de fazer, escapar da realidade desse jeito que ela faz. É uma coisa que pra mim parece muito lúdica e muito divertida. Não vou dizer o que ela faz exatamente, porque é spoiler, mas é uma coisa que eu penso muito em fazer um dia. Isso sem falar em todos os outros personagens do livro são bem... Você entende a motivação deles, você entende o que eles estão fazendo ali na história, o papel deles, etc. O próximo livro que eu li foi no Kindle e foi Infância, da Nathalie Sarraute, e eu dei 3 estrelas e meia. Infância é uma pequena biografia só da infância da autora. Ela fala sobre o fato dos pais dela terem se divorciado e cada um ter ido morar em um país, como isso alterou a identidade dela. Ela fala sobre traumas, sobre certas coisas que aconteceram, diferentes reações dos pais e como afetou ela até hoje em dia, sabe? Coisas assim. Uma pessoa falando da infância. Então não é uma história, não é uma aventura, não tem começo, meio e fim, é só uma pessoa contando histórias da sua infância. Então foi por isso que eu dei 3 estrelas e meia, porque não é aquela coisa fascinante, incrível, mas eu achei bem gostoso de ler, me trouxe muitos pensamentos sobre a infância, sobre como a gente trata as crianças, um pouco daquele calorzinho no coração, aquela sensação de que você tá conversando com alguém sobre a infância da pessoa e você tá sentindo um pouco dessa intimidade, sabe? O próximo livro que eu li foi O Destino de Natalie X e Outras Histórias. E esse livro eu dei 3 estrelas e meia também. 3 estrelas e meia é a minha média, vocês já sabem. Mas foi engraçado, foi divertido. Cada história me fazia ficar tipo... que coisa, não? E aí terminava. Muitas delas não tem bem começo, meio e fim. São interessantes de se ler e todas têm momentos engraçados e momentos tensos. O
próximo livro que eu li, que foi no Kindle, é um que eu tava louca pra recomendar aqui nesse canal. Eu tenho que me lembrar dele toda vez que eu for fazer vídeos. Toda vez que eu for fazer vídeos de recomendação de livro, eu tenho que me lembrar desse livro. Eu vou pegar o Kindle até só pra... Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke, do Eric LaRocca. É bem rápido, tem tipo 120 páginas o livro. É caos. Eu adoro caos. Esse livro é cheio de péssimas escolhas. E eu adorei. Eu dei 4 estrelas. Então, não é o tipo de coisa que, tipo, meu Deus, eu quero ler de novo. Eu quero analisar essa conversa. Eu quero analisar essa interação entre duas mulheres. Mas ele é muito bom no sentido de que as coisas estão indo muito bem. E de repente elas estão indo muito mal. E você nem sabe como isso aconteceu. Basicamente, é sobre 2 mulheres. E uma delas tá querendo vender um descascador de maçã vintage, que era da avó dela. Um descascador manual de maçã antigo. E aí ela coloca num site, um site de apoio LGBT, mais ou menos. Mas ela coloca lá que tá vendendo. Aparentemente outras pessoas fazem isso, ela falou que colocou. E aí outra mulher mandou pra ela um e-mail dizendo: olha, eu queria comprar, o meu avô gosta muito desse cantor que você falou que já usou descascador, toda uma história. Não vou entrar em detalhes. Mas aí ela fala, ótimo, posso te vender. Aí as duas começam a falar sobre memórias de infância com o descascador. E a outra começa a falar do avô. E as duas começam a se comunicar até que elas começam a se apaixonar uma pela outra. Online, elas nunca se veem cara a cara em momento nenhum durante a história. E as coisas vão escalando. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu posso dar algumas pequenas dicas, como, por exemplo, parasitas, morte de animais, carne podre, etc. A coisa fica interessante e eu recomendo. Ok. O próximo livro que eu li foi Um Crime Delicado, do Sérgio Santana. Esse livro, pura burrice. Pura burrice, eu dei 1 estrela, se eu pudesse dava 0. É basicamente um cara se defendendo de uma acusação de estupro. É um cara se defendendo de uma acusação de estupro e dizendo como ele conheceu a mulher tinha deficiência, a mulher era irmã de um artista, o que acontecia. E é ele se defendendo de uma acusação de estupro. Gente, ninguém teve o bom senso de olhar na cara do Sérgio Santana e dizer, não publica esse livro. E com uma capa tão bonita assim ainda. Isso aqui não é bom? Nunca mais eu quero ler Sérgio Santana só por causa disso aqui. Quem foi que permitiu que isso acontecesse? Longe de mim. O próximo livro que eu li foi Dia de Eutanásia, do Stephen Spignesi. Muito bom, eu dei 3 estrelas e meia, só por causa do final. Se vocês viram o vlog, vocês me ouviram falar muito sobre esse livro. É sobre uma mulher que mata os seus colegas num abrigo de animais, onde ela trabalha. Vai ser julgada, ela vai ser analisada psicologicamente pra determinar se ela é capaz de ser julgada. E coisas vão acontecendo, e tem muitas histórias sobre religião nesse livro, muitas coisas assim sobre o que acontece depois da morte, e quem é você para matar outras pessoas, e por que você mata animais, você também é capaz de matar pessoas. Várias coisas assim. É bom? É bom. Só o final que me deixou meio... Mas tudo bem. Mais um livro que eu li no mês de outubro foi The Troop, do Nick Cutter. E eu dei 5 estrelas. Muito bom. Um livro, assim, nojento. E nem tão nojento quanto eu esperava. Eu, aparentemente, lendo descrições de ferimentos abertos e vermes. E literalmente parasitas entrando no corpo humano. Não é o suficiente pra mim, porque eu não fiquei com tanto nojo assim. A imagem não entrou na minha cabeça. Não fiquei tão enojada quanto eu esperava, mas mesmo assim, descrições ótimas. O capitalismo é um monstro o tempo todo. Essa é a mensagem, sabe? Muito bom, muito bom. 5 estrelas. O penúltimo livro que eu li em outubro foi O Mestre... Deixa eu pegar aqui. Ainda acho lindo. O Mestre das Iluminuras, da Brenda Hickman Von Trees. 4 estrelas. Muito bom. Romântico. Trágico. Me apeguei aos personagens. Se eu não tivesse lido com tanta pressa, como eu falei no vlog, se eu não tivesse lido ele com tanta pressa, teria chorado durante algumas das cenas. Porque tem algumas mortes muito tristes nessa história. E eu gostei porque ele é muito realista. Realmente, tipo, a gente tá no século XIV. Pessoas morrem o tempo todo.
Pessoas morrem por vários motivos o tempo todo. Aqui tem morte de todo tipo. Tem morte por facada, tem morte em incêndio, tem morte por porca, tem morte na forca, tem peste, tem doença, isolamento, século XIV. Era uma coisa constante. Então, eu gostei bastante desse livro. Eu tenho muita vontade de guardar, só porque a capa é linda. Ou dar de presente pra alguém, só porque a capa é linda. Por fim, mas não menos importante, o último livro que eu li em outubro foi Projeto Lakewood, da Megan Giddings. Eu dei 4 estrelas. E esse livro é muito bom. Basicamente, o que acontece nesse livro, né? A gente tem aí uma mulher negra. A avó dela faleceu de câncer recentemente. Ela tá na universidade e a mãe dela tá doente também. A mãe dela tem uma doença crônica, ela tem epilepsia, ela tem convulsões, ela tem enxaqueca, ela tem desmaios, ela tem crise de vômito, é bem péssimo. Ninguém sabe exatamente como curar essa doença da mãe dela, então precisa ter alguém cuidando da mãe dela constantemente. Agora que a avó dela faleceu, ela precisa cuidar da mãe dela 24 horas por dia. Precisa trabalhar e ela quer pagar alguém pra ajudar a cuidar da mãe dela. Por sorte, elas vivem numa comunidade muito unida, onde várias vizinhas se oferecem pra olhar a mãe dela enquanto ela tá na universidade, enquanto ela tá no trabalho, mas ela precisa de uma coisa mais instável, ela precisa de mais dinheiro pra conseguir cuidar da mãe e continuar pagando a faculdade. E aí ela recebe uma carta na qual um projeto, laboratório de pesquisas, está procurando cobaias, pessoas que queiram participar de experimentos médicos e psicológicos, testes de memória, testes de locomoção e provavelmente pessoas que já têm na genética doenças crônicas, a avó dela faleceu de câncer, a genética dela já tem todas essas coisas, ela seria péssima. Melhor pra essa pesquisa. Ela vai lá, ela faz um teste, eu acho, de 1 semana, e eles falam que ela é perfeita pro processo, basicamente. E aí ela se muda pra uma cidade onde ela vai fazer isso todos os dias. E aí, já naquele teste de 1 semana, as coisas ficam bizarras, e eu adoro esse tipo de coisa. Quando o livro brinca com a sua memória, quando o livro brinca com isso é real, talvez? Não, talvez isso seja real, mas talvez nada seja real. Talvez isso sejam só atores e você seja a única pessoa aqui de verdade. Talvez você tenha imaginado tudo o tempo todo, talvez você esteja em coma e sonhando isso. É tudo uma simulação, nada é real. É esse tipo de livro. Maravilhoso. Não só isso, como é claro, todas as discussões sobre racismo, machismo, luta de classe, capacitismo. Várias dessas discussões são feitas durante o livro. Assuntos muito bem feitos, assuntos muito bem explicados, que no final tudo vai ficando cada vez mais... Eu não sei nem que palavra usar pra, tipo... Uau! Eu gostei muito, eu dei 4 estrelas. Muito bom. Eu tô pensando até em colocar na minha lista de livros que eu gostaria de ler de novo no futuro. E esse tipo de coisa eu gosto de experienciar só uma vez só, sabe? Esses foram todos os livros que eu li em outubro, pessoal. Durante o mês de novembro, agora, eu vou estar participando da Blooming Readathon. E como eu falei no início do vídeo, eu vou tentar ler o máximo possível. Hoje é dia 2 de novembro e eu já vou terminar o primeiro livro de novembro hoje. Vou, é claro, fazer um vídeo dedicado à Blooming Readathon no final do mês. Eu tenho 11 livros não lidos na minha estante nesse momento e eu estou pronta para mergulhar neles. E, como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Como sempre, todas as minhas redes sociais e a minha caixa postal, nossa, estão na descrição desse vídeo. E o meu outro canal, meu canal de casos criminais e histórias, está em algum lugar por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por terem se inscrito. Tchau!